Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis, hoje que é dia 9 de abril de 2022. E a palestra de hoje, o tema da nossa palestra é Os Dois Filhos. E o nosso palestrante é o Aulos Dias, que está aqui palestrando pela primeira vez, né? Então, já de antemão agradeço, seja muito bem-vindo. E para começar então o nosso trabalho, eu vou trazer a leitura do livro Pão Nosso, capítulo 29, A Vinha. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. É de Mateus, capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberem do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, meus queridos, depois dessa leitura que traz tantos pontos para a gente refletir, eu convido a todos, aqueles que quiserem e puderem, fechar os olhos. Imaginar a doce figura de Jesus, com seus braços abertos, seu sorriso largo, nos aguardando. Ele, que é nosso mestre e nosso guia, governador do nosso planeta, preparou essa casa que é a Terra para o nosso crescimento, para a nossa educação, para que um dia possamos, quem sabe, sermos iguais a Ele, Jesus. Esse exemplo de caridade, de fé, de compaixão, mas acima de tudo, exemplo de muito amor. Amor a nós mesmos, amor ao nosso próximo, amor a Deus Pai Todo-Poderoso, sempre disposto a nos acolher, que nos criou na esperança e na fé de que seremos todos parte de um grande bloco de amor que
construirá não só uma terra melhor, mas um universo melhor. Que nessa manhã de hoje possamos trazer para os nossos corações um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, que as nossas dificuldades sejam amenizadas, que os benfeitores espirituais dessa casa possam auxiliar a cada um, encarnado e desencarnado, no aquecimento do coração, na certeza de que não estamos sós, que sempre estamos acompanhados, porque o amor de Deus está sempre conosco. Pedimos as bênçãos ao nosso palestrante Alves, para que ele nos ajude nessa reflexão de hoje e que através dela tenhamos material para refletir sobre as nossas vidas e nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. E assim, é com muita alegria no coração que damos por iniciados os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e agradecendo a todos os benfeitores dessa casa, em especial a Pai Francisco. Muito obrigada. E agora, meus queridos, então, sem mais demoras, passamos as palavras ao Luiz Dias. Bom dia a todos. Que a paz de Cristo esteja conosco. É um prazer muito grande estar aqui reunido com vocês nessa manhã de sábado, né? Um dia tão gostoso hoje, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de olhar o céu, olhar o sol, agradecer. Eu vim agora com a minha esposa comentando justamente isso, como o céu de Brasília é especial, né? Como as manhãs de Brasília são convidativas para que nós busquemos a nossa labuta, né? A nossa vinha, como foi colocado na leitura inicial pela Andréia. Então, gente, depois dessa prece inspiradora da Andréia e tão motivadora, que as bênçãos superiores possam estar entre nós e que ela recaia sobre cada um de nós aqui hoje. Gente, meu tom de voz está muito alto. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Se eu falar alto demais, me corrijam. É mal de professor, viu, gente? Tem hora que a gente empolga e a nossa voz vai lá em cima. Então me perdoem, tá? Eu estou tentando me educar isso aí. Tá bom? Eu quero destacar inicialmente, gente, a palavra dos benfeitores espirituais, quando eles nos colocam o seguinte: o homem de bem é aquele que consegue modificar as falhas em busca do melhoramento. É preciso compreender que as imperfeições não são limitadoras do nosso desenvolvimento moral. Portanto, meus amigos, que nós consigamos aproveitar essas oportunidades. A reencarnação, ela é uma bênção. E façamos valer essa possibilidade de transformação, essa possibilidade de mudar as nossas falhas, as nossas imperfeições, e que isso nos sirva de motivação para a nossa evolução. Quando eu recebi o convite da Andréia, né, fiquei muito honrado e quero parabenizar a todos aqui do GASPA pelo belo trabalho que vocês fazem, tá? E sintam-se todos convidados, em nome da nossa casa também, Centro Espírita Fé e Amor, a irem nos visitar quando possível, né? O ensino dessa manhã, ele nos traz grandes lições. A parábola dos dois filhos, apesar de ser pequenininha, mas ela é repleta de ensinamentos. Algumas vezes a gente a lê e não nos atentamos com tanta acuidade nos ensinamentos trazidos por Cristo ali naquele momento. Ela foi proferida quando Jesus estava adentrando em Jerusalém.
Essa parábola, ela não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela encontra-se especificamente no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 21. Não é isso, Andréia? Né? Muitos, às vezes, confundem a parábola dos dois filhos, né, com a parábola do filho pródigo, que também está relacionada aos dois filhos. Mas eu pude, até para conhecimento meu específico e compartilhar com vocês, aprofundar um pouquinho e entender em que momento aconteceram essas parábolas. E foram todas muito próximas uma à outra, nas circunstâncias ali vivenciadas então por Cristo, pelos discípulos naquele período, né? Mas hoje nós iremos nos aprofundar especificamente nessa parábola de Mateus. A parábola do filho pródigo, ela está no Evangelho de Lucas. Esta está no Evangelho de Mateus, o qual nós iremos falar um pouquinho. E essa pequena narrativa, ela fala de coisas muito interessantes. E uma delas é a virtude. São as virtudes. E a metodologia adotada aqui na casa, quando a Andréia me recomendou a palestra, é que nós adentrássemos ou trabalhássemos com a virtude sinceridade. Não é isso, Andréia? Uhum. Gente, as parábolas, todas as vezes que nós a lermos, nós conseguimos interpretar, né? Nós conseguimos identificar muitos aspectos. E os amigos benfeitores já diziam: todas as vezes que recorrermos à prece ou às instruções dos amigos benfeitores, nós iremos conseguir fazer uma interpretação de acordo com o momento qual vivenciamos. Então não existe a interpretação melhor ou menos melhor, vamos dizer assim, né? Eu não quero falar errado porque a parábola não é errada, mas aquilo vai se adequar ao momento no qual estamos passando, e é isso que é importante. E essa passagem, ela narra o momento em que Jesus, às margens do templo em Jerusalém, ensinava o povo, pregando, ensinando o Evangelho. E o templo, ele era um ponto de encontro entre os fariseus, entre os sacerdotes, que eram os saduceus, e entre os escribas. Então, durante as pregações do mestre Nazareno ali para o povo, ele foi questionado pelos doutores da lei, que eram essas pessoas, também judeus, né, que frequentavam e vivenciavam o templo. E quando Jesus foi questionado pelos doutores da lei, Jesus os replicou com uma outra pergunta. E os doutores da lei, não sabendo responder ao Cristo, Cristo aproveitou então aquele momento e trouxe a parábola. Ela é pequenininha, vocês me permitam eu transcrevê-la aqui na íntegra, porque ela é pequenininha, só para nós contextualizarmos, tá bom? Cristo disse o seguinte: um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu: eu irei, senhor. Mas não foi. Então o pai, dirigindo-se ao segundo filho, disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Porém esse segundo respondeu: não quero, não vou. Mas depois, reconsiderando e repensando a sua atitude, ele foi. E Cristo pergunta então aos doutores da lei: qual dos 2 realizou a vontade do Pai? E os doutores responderam: o segundo. Então Cristo traz a grande lição: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes irão vos preceder
no reino dos céus. Essa é a passagem. E se nós passarmos um olhar rápido e desatento, a gente não vai conseguir perceber a profundidade das palavras do ensinamento do Cristo. A vida da gente é aprendizado, né? Uma das coisas que eu aprendi, ainda mais porque eu tive a oportunidade desde cedo de estar como professor, digo que eu não sou professor, né? Eu estou como professor, contextualizar as coisas. Então, para a gente poder compreender melhor essa parábola, nós precisamos compreender o contexto no qual essa parábola ela foi apresentada, ela foi trazida aos doutores da lei por Jesus. E quando a gente adota essa prática, a gente começa a perceber que quase sempre as parábolas que Jesus conta, elas são respostas a determinadas circunstâncias o qual Cristo vivenciava. Então, o que Jesus quis dizer com essa parábola? O intuito dele era levar aos doutores da lei, ou não só eles, ao seu interlocutor, levá-los a uma reflexão, levá-los a um entendimento, a uma compreensão, o porquê que eles estavam passando, o porquê que eles estavam vivenciando, ou muitas vezes duvidando do mestre prometido, do rei Rabi. Não é isso? Então, em que momento específico essa parábola foi trazida por Jesus? Todo mundo lembra, ou quem não lembra, a gente pode rememorar aqui de forma rápida, a parábola da figueira que secou. Aquela figueira que Jesus condenou, né, amaldiçoou, que foi justamente na passagem, no caminho do mestre entre Betânia e Jerusalém. E os textos evangélicos, né, eles nos trazem que essa parábola dos dois filhos, essa parábola da figueira que secou, ela ocorreu justamente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Oi? Que é justamente hoje, né? Eu ia falar agora, André, né? Que é justamente que antecedia o quê? A Páscoa. Então, se antecedia a Páscoa, seguramente nós podemos afirmar que é no mês de abril. Então, já dá para a gente começar a entender o período e o tempo, onde Jesus fez essa colocação, certo? E quando Jesus chegou em Jerusalém, ele se dirigiu ao templo, às margens do templo. E era no templo o local onde ocorriam os debates, as conversas, os diálogos. E é cultural, gente, na época do Cristo, ocorrer os debates. As conversas, os diálogos, eles eram debatidos. As pessoas discutiam. Isso é da época, é cultural. E Jesus estava inserido nesse contexto. Ok, Aulos, mas e esse templo? Como é que era esse templo? A história nos mostra que esse templo, na verdade, já era o segundo, porque ele foi destruído lá atrás na Guerra Helênica, tá? E o rei Herodes mandou construir o segundo templo em Jerusalém. Esse templo ele ficava necessariamente em cima de um monte. Um monte chamado-se Monte Moriá. Eu acho que a pronúncia é reta. É essa, né? Que também muitos chamam de Monte do Templo. E esse templo ele era dividido em 3 grandes partes, tá? Tinha uma parte mais externa, que ela é conhecida como Átrio dos Gentios, ou Pátio dos Gentios. Ou seja, é a parte exterior, onde a população, onde as pessoas, todos aqueles que quisessem fazer uma adoração à divindade, iam lá nesse local. E Jesus ficava ali com o povo, com as pessoas. Existia
um segundo local, uma parte um pouquinho mais para dentro, né? Que era chamada de lugar santo, onde somente os sacerdotes podiam frequentar e entrar nesse local do templo. E por último, a parte mais íntima, mais interior do templo, o local chamava-se Santo dos Santos, porque ali somente poderia entrar o sumo sacerdote, que era considerado a maior autoridade, então, entre os doutores da lei. Mas logo no início eu comentei dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Quem eram essas pessoas? Qual é o contexto que esses personagens têm em toda o ministério do Cristo, em toda a passagem do Cristo entre nós? Os fariseus, eles eram homens judeus que se atentavam muito à lei, aos detalhes e às minúcias da lei, mas eles não pensavam duas vezes antes de acusar. Eles defendiam uma interpretação extremamente rigorosa da lei e a praticavam. Hábitos, costumes, vestimentas, alimentação. Mas Jesus, ele dizia que os fariseus sempre se preocupavam apenas com o que era visível, apenas com o exterior. E esse comportamento faz com que os fariseus muitas vezes negligenciassem a ajuda que eles necessitavam. Deixavam por hora de tratar da moral, do seu íntimo. E a relação de Jesus com os fariseus, ele era muito conflituosa. Os principais embates no Evangelho, nos textos bíblicos, dão-se entre Jesus e os fariseus. Justamente pelo fato dos fariseus não conseguirem compreender essa ruptura entre o cristianismo e o judaísmo. O novo Consolador. Atiam-se excessivamente, ficavam muito presos aos preceitos, aos costumes morais vividos então do judaísmo, da lei mosaica, e não se atentavam ao novo Consolador prometido. E os fariseus viam então em Jesus uma grande ameaça, a sua religiosidade hipócrita, porque não tinha sinceridade, né? E os saduceus? Quem eram então os saduceus? Os saduceus pertenciam então à classe mais alta da sociedade judaica. E muitas vezes os saduceus também faziam o papel de sacerdotes. Eles estavam entre a elite da classe social de Jerusalém. E eles detinham ou acreditavam que a lei mosaica estava superior a qualquer outra lei. E da mesma forma que os fariseus, os saduceus, eles viam em Jesus também uma ameaça, por causa da relação que os saduceus tinham com o templo, com os romanos, os seus negócios, né? As suas atividades comerciais, e principalmente pela influência que os saduceus tinham com o Império Romano. Então Cristo era uma ameaça para ele, certo? E os escribas? Os escribas, de fato, eles eram os doutores da lei. Eles eram quem interpretavam a lei. Eles eram aqueles cujo trabalho era estudar as minúcias da lei. E além de estudar, eles a transcreviam. E há relatos que eles dominavam outros idiomas e transcrevia isso para outros idiomas. E lá no início do Sermão da Montanha, se nós nos rememorarmos, né, Jesus já dizia
que a justiça dos escribas não era suficiente para levar ninguém aos céus. Os escribas, assim como os saduceus e fariseus, conheciam a lei, ensinavam os outros, mas não obedeciam. Como é que funciona isso? É externo, só de boca para fora? Eles estavam então mais interessados em parecer bons, né, do que necessariamente agradar a Deus. Bom, e por último e não menos importante, nós tivemos ali na passagem falando sobre os publicanos. E a gente ouve muito isso nas passagens evangélicas, né? Ah, os publicanos, os saduceus. E quem que eram os publicanos então? Os publicanos, eu vou resumir, eles eram os cobradores de impostos. Alguém gosta de pagar imposto? E nessa época de Cristo, como que era cobrado os impostos? De forma arbitrária ou de forma convincente? Amorosa, caridosa? Acho que já dá para falar tudo, né? Então eles eram a classe desprezada. Judeus também, tá? Mas em outros aspectos, em outra oportunidade, a gente conta mais a história dos cobradores de impostos, se a gente tiver oportunidade, tá bom? Bom, ok, então a gente falou sobre os fariseus, saduceus, publicanos, escribas, e qual é o ponto em comum entre todos eles? Para a gente fazer um link aqui em todos esses aspectos, esses personagens, né? Todos tinham desprezo pelas leis morais. A preocupação era exterior. Eu preocupo-me em mostrar-me como uma pessoa boa, mas eu não trago a minha reforma íntima. Então Jesus dizia que esse comportamento era hipócrita, falso. Hipócrita é falso. A gente fala, isso é hipocrisia, isso é falsidade, né? Não só hipocrisia, mas também perjúrio, não é verdade? Que são virtudes contrárias à sinceridade. São vícios, são paixões que nós ainda carregamos. E tem muita diferença hoje na nossa sociedade para a sociedade então judaica da época de Cristo? Não tem muito, né? Incluindo eu. Começando por mim. Não mudei muito. Tem um palestrante que eu gosto muito dele, o nome dele é Rodrigo Chaves. Ele fala assim, ó, pelos estudos que ele fez, ele é astrofísico. O homem que mais vezes reencarnou no orbe terrestre, reencarnou aproximadamente 200 vezes. Eu falei, não sou eu. Eu nasci pouco ainda. Preciso de muitas encarnações para poder começar a entender e querer melhorar, né? Mas possivelmente estávamos lá encarnados na época de Cristo, né? Bom, já que entendemos um pouquinho essa questão inicial, eu quero trazer alguns aspectos do contexto religioso, que é importante para compreendermos também e finalizarmos com o contexto doutrinário, né? Vamos começar a compreender então qual que é o arquétipo, então, qual que é o estereótipo que os personagens lá na parábola, o pai e os filhos, representam para nós. Logo de início, a gente começa a perceber que o pai é o senhor da vinha. E uma coisa muito interessante é que na época, as pessoas que eram chamadas a trabalhar na vinha eram trabalhadores informais, que eles eram pagos com o salário da época. E a época a moeda chamava-se denário. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Então, esses trabalhadores informais eram as pessoas que prestavam serviço na vinha, né? Na labuta. Porém, o pai fez o convite para os dois filhos. Aí a gente
fazendo uma contextualização, a gente logo de cara consegue entender que o Pai, o qual Cristo refere-se na parábola, é quem? O nosso Pai celestial, é Deus. E Jesus disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele afirmou ou ele perguntou? Afirmou. Vai trabalhar hoje na vinha. Veja que o verbo vai, ele é intransitivo, quase que taxativo, né, Renato? Vai trabalhar. Esse verbo, então, ele soa para nós de que forma? É um convite ou é uma convocação ao trabalho? Não é verdade? É uma convocação. Olha, você precisa ir trabalhar, vai trabalhar hoje. E por que foi feita essa convocação? Perdão, quando que foi feita essa convocação? Para amanhã? Para depois da manhã? Agora. É para hoje. Então, quando Jesus usa esse advérbio de tempo hoje, significa que o nosso trabalho, a nossa transformação, ela tem que começar agora. Nós não temos que tardar e deixar que isso se prorrogue. Então a gente consegue entender que nós temos o dever de trabalhar na vinha, porque isso faz parte do nosso ciclo evolutivo, isso faz parte do nosso processo encarnatório. Então, de acordo com as lições de Cristo, o trabalho na vinha nada mais é do que a aquisição das virtudes. E as virtudes é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Sabe quando a gente se depara com uma pessoa e fala: nossa, essa pessoa é tão franca, é tão sincera, ela demonstra tanto carinho, tanta afeição. São as virtudes que elas estão nos demonstrando que ela, no passar da sua evolução, conseguiu trabalhar na vinha dela, e nesses aspectos ela conseguiu sucesso, ela conseguiu resultado. Mas e essa vinha que o Cristo está falando? Que ela aparece em tantos momentos no Evangelho, né? Até no Espiritismo, quando a gente vai iniciar o livro dos Espíritos, a gente tem lá um vinhedo, né? Iniciando ali o livro dos Espíritos, não é isso? E o que é a vinha, então, que o Cristo quer mostrar para a gente? A vinha, ela representa aquilo que é espiritual. Então é o nosso trabalho aonde? Na renovação. É o nosso trabalho de melhoramento, de mudança íntima. Que é isso, isso é verdadeiramente o que vai nos edificar, é o que vai nos transformar. Olha o exemplo dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, conhecedores profundos da lei, mas trabalham na sua vinha interior. Conseguiram fazer essa transformação íntima e moral? Gente, a vinha é como... Eu estou de olho na hora, tá? Estou preocupado aqui, o olho aqui, o olho na hora, para não ficar muito comprido. A vinha, então, gente, ela é como uma oportunidade de crescimento. Eu sempre gosto de colocar assim, ó: a encarnação é uma dádiva, é uma oportunidade. Não é todo mundo que desencarnou e vai encarnar. Tem que ter merecimento. É a lei divina, é justiça. Da mesma forma, a nossa vinha, o nosso trabalho é uma oportunidade que nós temos de quê? De crescer, de fazermos o nosso burilamento das nossas mazelas, das nossas imperfeições. É na vinha que nós podemos aprender, reaprender e a nos desfazer do homem velho.
nos moldando, nos transformando no verdadeiro homem de bem. Augusto, você falou da vinha, você falou do pai, mas e os filhos? Quem são os dois filhos? Vejamos bem, lá na passagem de Cristo, ele relata que há dois filhos. Então a gente começa a perceber que cada um desses filhos representa uma postura diferente mediante o pai. Tem uma postura diferente em relação às leis divinas. Então, gente, o filho que disse que iria trabalhar na vinha, na realidade, ele não foi sincero. Ele poderia ter dito: não vou, não quero, não gosto, não está no meu momento, não estou afim, vou ficar na Netflix hoje, na internet, não vou não. Não é verdade? Desde o primeiro momento ele poderia ter sido franco, mas não foi. Então entendamos, este filho fomos nós, homens falíveis, com vícios, com paixões, que a gente consegue demonstrar desta forma o nosso estado de ignorância espiritual, o qual muitas vezes nós comprazemos. Depois a gente tem um filho que tardou, né? Demorou, mas depois resolveu ir. Voltou atrás na sua ideia, na sua colocação, e beleza, eu vou. O que a gente consegue entender por esse filho que tardou? Esses são quem? Os publicanos e as meretrizes. Na passagem final, né? na fala final de Cristo na passagem, que demoraram a entender o convite do Pai, porque é um convite que a gente recebeu, não é verdade? Que a verdadeira vinha ao trabalho é a verdadeira oportunidade de aperfeiçoamento moral. Então esses publicanos, essas meretrizes, né, mais tarde arrependeram-se e dedicaram o seu trabalho às obras do bem. E assim a gente entende os dois filhos, cada qual com a sua postura, cada qual com o seu entendimento, com a sua colocação, né, mediante o Pai. Eles podem ser entendidos como nós, aqui hoje encarnados, né, no coletivo, no geral. Todos nós que somos chamados ao trabalho, mas que muitas vezes nós não somos sinceros, postergamos. Quantos de nós já recebemos o convite do Pai para trabalharmos na vinha e dizemos que vamos, mas a vida passa, postergamos e não trabalhamos e não dedicamos tempo para o trabalho de transformação de nós mesmos. Ainda hoje de manhã eu pensava, né? O quanto eu ainda tenho que produzir para ganhar um bônus hora aí. André Luiz nos mostra, né? Zé. Quanto que a gente tem que trabalhar, né, Renato? Quantos bônus horas eu vou ter que trabalhar para ganhar? Aí é preocupante. Aí passa um reflexo na nossa cabeça e fala assim: opa, peraí, será que eu dediquei tempo suficiente na minha vinha? E qual é a mensagem que Jesus nos dá então, quando ele afirma que os publicanos e as meretrizes irão preceder ante os hipócritas no reino de Deus? O que Cristo quis dizer então com isso? Lembrando que quando Cristo utiliza-se
da expressão publicanos e meretrizes, essas pessoas na época então eram consideradas pessoas impuras, pessoas que não tinham oportunidade de vivenciar ou de conviver no meio religioso, assim condenados pelos doutores da lei. E os doutores da lei condenavam Cristo justamente pelo fato do Cristo andar onde? No meio dos doutores da lei ou no meio dos impuros? No meio dos impuros, apresentando-lhes o quê? O Evangelho. Então, eles foram simbolizados aqui nessa parábola como os grandes pecadores, né? Nós, ainda pecadores. Aqueles que foram afastados lá dos ambientes religiosos, mas que mais tarde eles entrarão no reino dos céus e esses serão salvos. Então a grande cerne desta passagem do Cristo é mostrar isso pra gente. E agora, para a gente conseguir finalizar e passar para as palavras finais, o contexto doutrinário que vai nos elucidar e vai nos trazer características importantes para a compreensão final. E eu quero iniciar dizendo o seguinte: a sinceridade, ela deve conduzir os nossos passos. É a sinceridade que nos leva à prática do bem. Emmanuel, no livro O Consolador, ele traz uma seguinte frase. Eu vou ler na íntegra para a gente. Quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz necessária, a luz espiritual necessária para a sublime compreensão da verdade. Emmanuel diz para a gente o seguinte: olha, quando você for sincero, a luz íntima do seu coração, ela vai te guiar para você encontrar a verdade. Isso que Emmanuel diz para a gente. E o que Jesus falou sobre a verdade? O que o Cristo nos mostra sobre a verdade? É uma frasezinha de 5 palavras. Andréia, se eu lesse ela, talvez eu falaria toda a palestra nessa frase de 5 palavras. A verdade não precisa de articulação. Pronto. A verdade, ela é retilínea. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que o Cristo está mostrando para a gente. E não tem outra forma. Quem sabe da verdade apenas conta o que sabe. A verdade, gente, ela é a plenitude do que se deseja conhecer, porque ela é real, porque ela é luz, porque ela é divina. E é isso que Cristo nos ensina. Aí quando a gente recorre ao codificador da doutrina, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse assim, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então não precisa se preocupar, porque todos nós, espíritos em trabalho, em evolução, em desenvolvimento, temos virtudes e temos vícios, temos paixões. E nós estamos no nosso trabalho, na nossa vinha. Nós somos convidados continuamente a essa transformação. E Kardec continua. O homem, olha que interessante, o homem só se conserva vicioso porque assim o quer. O homem só se conserva vicioso porque assim ele deseja. E aquele que deseja, aquele que queira corrigir-se, assim pode. Depende de quem? Eu brinco muito com os meus colegas de trabalho
quando alguns colegas estão passando por dificuldade, eu vou pedir para Deus vir me ajudar. Deus vai baixar aqui e fazer seu trabalho? Vai pegar o seu computador e fazer seu relatório? Depende de nós, gente. Nós que postergamos, nós que chegamos atrasado, a gente que foi conversando na hora do café da manhã, saí atrasado de casa, não fiz as minhas obrigações. E no comportamento moral, como que a gente faz? A gente cumpre com as obrigações para com a nossa religião? A gente posterga os nossos vícios, né, em burilá-lo? Afinal de contas, existe uma lei que chama Lei do Progresso. E a Lei do Progresso, ela está intimamente relacionada com a lei do livre-arbítrio. Por que existe a Lei do Progresso? A Lei do Progresso existe para que nós deixemos a nossa condição inicial de simples e ignorante e consigamos nos elevar à condição de pureza espiritual. Então a gente consegue entender dessa forma que o progresso moral, ele é sempre cumulativo. A gente não perde o aprendizado, o conhecimento. Os espíritos nos dizem que nós podemos ficar estagnados, né? Mas desaprender, a gente não desaprende. Então, esse progresso, ele é o resultado de um esforço individual de cada um de nós, cada um a seu tempo, cada um da sua forma, né? Ou seja, quanto maior ou quanto mais o meu empenho, melhor os resultados que iremos alcançar. Então, meus amigos, nós sabemos, ou já conseguimos compreender, que a sinceridade, ela é uma virtude, não é verdade? Assim como o seu oposto, a hipocrisia, a falsidade, é um vício. E as virtudes são qualidades conquistadas pelos hábitos, pelo nosso comportamento. É a transformação, é a nossa mudança. Quanto mais policiarmos a nossa conduta, os nossos hábitos, o nosso comportamento, mais a facilidade que nós teremos de adquirir, de assimilar as virtudes, de deixarmos para trás esses vícios. E os espíritos já diziam, são as virtudes que regulam os atos humanos, são as virtudes que ordenam, que organizam as nossas paixões e guiam as nossas condutas, segundo a razão e segundo a fé, que é o que o Espiritismo tanto nos mostra, a fé raciocinada. Desta forma, então, gente, dentro de todos esses contextos que a gente viu até agora, fica fácil compreender melhor, então, a mensagem transcrita, então, pelo evangelista Mateus, né? E aí a gente vai fazer algumas pequenas reflexões que eu queria deixar para todos nós. E acreditem, Andréia, eu estou fazendo essa reflexão aqui, há um tempão, né? Eu quero dividir com vocês. Bom, partindo para o final, qual a mensagem então final que o Jesus tem nos dito no decorrer da sua missão? Para a gente compreender isso, normalmente ele nos deixa reflexões e ele fala assim, o que nós temos feito com o conhecimento espiritual que nós temos recebido? Do que tem nos servido este aprendizado que a gente tem ganhado e onde esse aprendizado tem nos conduzido? E será que esse aprendizado
que é imortalizado no Espírito, nos leva ao sincero arrependimento e nos leva a uma busca de uma transformação, ou esse aprendizado nos prende na inércia da vaidade e nos prende na futilidade do nosso egoísmo? Para responder essas perguntas, eu fui recorrer de novo lá no Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel disse o seguinte: não é fácil. Não pense que é fácil. O trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Emmanuel disse: será muito fácil ao homem confessar a aceitação das verdades religiosas, ir num templo religioso e aceitar essas verdades colocadas, então, operar essa adesão verbal, aceitar essa colocação verbal e essas ideologias edificantes. Outra coisa, então, é você realizar uma obra de transformação de si mesmo, valendo-se de autodisciplina e de uma compreensão da verdadeira mensagem do Pai Superior e dos sacrifícios que o Espírito precisa fazer. É fácil? Não é fácil. Portanto, eu quero trazer as palavras do Santo Agostinho, que é uma conduta, né? uma instrução, um manual que ele nos traz quando ele disse assim, ó: fazei o meu exemplo, fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não me faltava algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. E foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E os espíritos benfeitores diziam que quando Francisco de Assis colocava-se debaixo de alguma árvore, de alguma sombra e fazia uma prece que ele não sabia o que fazer, ele fazia a prece da seguinte forma: Pai, hoje eu trabalhei e finalizei. E essas palavras eram tão sinceras que os médiuns, então, que o viam o seu espírito desmembrando e vomitando na presença de Cristo. Olha o trabalho de transformação moral. E para finalizar, gente, na minha humilde opinião, esse é um dos exercícios mais difíceis para a transformação: a consulta à consciência. Sabe por quê? Porque nós temos que ser honestos conosco. E é aí que nós nos sabotamos. É neste ponto que nos enganamos. Nos deixamos nos levar pelos vícios, nos deixamos nos levar pelas paixões e não somos sinceros com nós mesmos, porque achamos que os benefícios compensam os custos, porque acreditamos somente naquilo que nos convém. Ainda somos imaturos, ainda somos negligentes e ainda somos egoístas. E a palavra final que eu quero trazer para a gente é o seguinte: você já trabalhou na sua vinha hoje? É isso, Andréia. Muito obrigado a todos pela atenção. Desculpem o avanço um pouquinho aqui dos minutinhos finais, mas eu tinha que finalizar com essas palavras para ficar completa a palestra de hoje. Agradeço a todos pelo convite, que vocês possam seguir para os lares de vocês
na segurança e na companhia de Cristo. Obrigado. Nós que agradecemos, Alves. Eu acho que a reflexão hoje foi tão profunda, né? Não sei se vocês concordam comigo, que a gente tem muito o que pensar durante toda essa semana, tá bom? Então agora eu vou chamar o Renato para fazer a nossa prece. Graças a Deus, vamos nos prepararmos para receber essa energia curadoras, consoladoras, que conhecemos de passe, o passe coletivo. Para isso, vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, nosso divino e amado Mestre. Gratidão, Senhor, por estarmos nesta manhã aqui no Gaspa, procurando trabalhar a nossa vinha, procurando cada vez mais superarmos o homem velho que ainda persiste em nós. Como precisamos de Ti, Senhor, como ainda somos frágeis. Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez. E quando passamos por situações difíceis, dolorosas, muitas vezes nos abatemos por falta de fé, e que possamos, Senhor, a cada ensinamento, termos força e coragem para superar as nossas próprias dificuldades. E nesse momento de dor, que possamos lembrar, Senhor, da passagem tão consoladora que o Senhor nos trouxe. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quanto amor, quantas bênçãos, quantas luzes que Jesus nos trouxe para que possamos nos libertarmos, arar os nossos corações com amor, com bondade, com paciência e tolerância. E que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares, levando esta paz que nesse momento estamos sentindo aquelas vibrações amorosas dos trabalhadores de Francisco de Assis, que nos envolve nesse momento e sabe da dor de cada um de nós. E vamos, para encerrar, fazermos a prece que Jesus nos ensinou em louvor ao nosso Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E nesse momento, antes de encerrarmos, vamos pensar naqueles que estão passando por dificuldades e necessidades, um parente, um amigo. Vamos vibrar pelo planeta para que a paz e a harmonia estejam presentes.
que possamos ser um pequenino pontinho de luz a levar o Evangelho de Jesus aos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada, Renato. Obrigado mais uma vez, Alves. Seja muito bem-vindo. Sempre, Michele, também seja muito bem-vinda. Meus irmãos, alegria. Alegria porque Jesus está entre nós, não nos abandona. Uma boa semana a todos vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos. Até o próximo sábado.